Pessoal, tudo bem? Meu objetivo aqui hoje, com esse vídeo, é conversar um pouco sobre os índices de reprovação do exame da OAB. E não sou eu quem estou dizendo isso. Os dados que eu vou trazer aqui agora, eles são tirados de um documento chamado OAB em Números, onde o Conselho Federal da OAB, juntamente com a Fundação Getúlio Vargas, que é a empresa que organiza o exame da OAB, que o índice de reprovação ele é superior a 70%. Então, para cada 10 alunos, 10 candidatos à prova da OAB, à carteira da OAB, apenas 2 passam, quando muito, 3. Além disso, um outro dado muito importante, bem trazido pelo exame da OAB, pela Conselho Federal e a Fundação Getúlio Vargas, diz respeito à quantidade de vezes, em média, que o candidato tem que fazer a prova para ser aprovado. Segundo os dados da OAB, esse número são 3 vezes, ou seja, um ano, porque o exame da OAB ele tem 3 aplicações durante um período de 12 meses. Então, a pessoa faz o exame da primeira fase, né? Uma vez aprovado, ela está apta a fazer a prática profissional, a prova prática profissional, ou a segunda fase, como alguns gostam de dizer. Existe a repescagem, o que é isso? É quando a pessoa ela aprovou na primeira fase, mas ela reprovou na segunda fase. No exame posterior, ela tem a possibilidade de entrar já na segunda fase. Obviamente que mediante o pagamento da taxa. Mas tudo isso é para conversar com vocês e tentar entender melhor por que esses índices de reprovação eles não melhoram ao longo dos anos. Afinal de contas, quantos cursos preparatórios para o exame da OAB surgiram ao longo de todos esses anos? Lembrando que o exame da OAB ele passou a ser obrigatório nesta modalidade a partir de 1996. Eu fiz o primeiro exame da OAB. Eu me formei em agosto de 1997. Eu fiz a prova em dezembro de 1996, porque na minha formatura eu estava com a minha carteira. Eu recebi numa mão o diploma, na outra a minha carteira da OAB. Então vejam, não é de hoje. Com a unificação do exame da OAB em 2010, houve uma proliferação de cursos, livros que falam sobre isso, apostilas, livros específicos para o exame da OAB e nada. Cursos, pessoas prometendo que dá para estudar em 30 dias, pessoas prometendo, cursos prometendo que dá para fazer em 60 dias, enfim, uma infinidade de cursos e pessoas dizendo que tem a fórmula mágica para você ser aprovado no exame da OAB. A pergunta que fica é, por quê? Por que esses índices permanecem tão altos de reprovação? Porque efetivamente nenhum desses cursos conseguiram atingir o objetivo que é fazer a pessoa ser aprovada. O fato é que não adianta ensinar mais conteúdo. Eu pergunto, você saiu da faculdade sem saber conceito de reclamante e reclamada? Você saiu da faculdade sem saber ou ter visto o estatuto da OAB? Você sabe ou estudou, foi comentado sobre eventuais
penalidades que o advogado pode sofrer no exercício da sua profissão? O que é possível? O que é permitido pelo Código de Ética? Você foi comentado sobre isso na faculdade? É isso. A prova da OAB nada mais é do que isso. E a segunda fase da prova da OAB, que é a mais difícil. Vamos lá. Eu optei por fazer em direito do trabalho. Não, é verdade. No meu caso, eu optei por fazer em direito do trabalho. Na minha prova, caiu uma petição inicial. Você nunca fez uma petição inicial, uma reclamatória trabalhista durante toda a faculdade? Mesmo que você não vá atuar, você nunca viu? Você sabe quem são as partes? Você ouviu falar sobre legitimidade ativa ou passiva? A prova da OAB é isso. Não há nada de diferente. Então, o que está faltando para essas pessoas serem aprovadas? Estratégia. Você está estudando, por exemplo, da OAB? Como é que você está se preparando? Vou perguntar uma coisa muito simples. Você estuda hoje para lembrar o que você estudou no dia da prova daqui a 2, 3 meses. Como você faz para estudar algo agora e lembrar disso daqui a 90 dias? Quem te ensina isso? Você nunca fez isso? Você nunca se perguntou sobre isso? É aí que o Exor inteligente entra. Por quê? O professor Eduardo Palmeira, que é juiz federal em Porto Alegre, e eu, advogado, militante, há mais de 20 anos, sabemos que o problema não está no conteúdo. Está na forma de como você usa o conhecimento que você já tem. É isso mesmo. É ser aprovado com o conhecimento que você já tem. Para de estudar. Para de ver mais e mais livros. Para de fazer mais cursos que tiram o tempo de estar estudando de forma organizada. Sua rotina. Você já se perguntou? Você tem todo o tempo do mundo para estudar. Você agora só está estudando. Você não faz mais nada da sua vida durante uma prova e outra, até sair uma prova. Se você não fez o exame agora, o último, e você vai fazer o próximo, até o próximo exame você não vai fazer mais nada da sua vida. Você não tem amigos, eventualmente você não é casado, você não tem filhos, você não trabalha. E se esse for o caso, como é que você está se preparando? Quanto tempo você vai estudar por dia? Você vai estudar o dia todo? Tem que haver um planejamento. Eu vou destinar tantas horas do meu dia para estudar. Depois eu vou continuar com a minha vida com as outras atividades. Eu vou organizar o meu estudo de acordo com a minha realidade. Você já pensou nisso? Algum curso já falou com você sobre isso? Ou simplesmente disse, olha, tu tem lá no edital, direito civil, está prevendo 30 pontos para estudar. Tu tem que estudar e te vira. Mas não te preocupa, eu vou olhar um por um aqui contigo. Será que todos os pontos que estão lá no edital vão cair? Será que é importante você estudar tudo isso? E se você otimizar esse tempo? E se você estudar só o que cai? E entra um curso como o Exor, que vai te dizer, olha, nós analisamos as provas desde 2010, prova por prova. Saiu a prova, nós vamos lá e vamos analisar. O que realmente caiu em direito civil, em constitucional, em tributário? Será que tudo que está lá no edital vai ser cobrado? Nos últimos 10 anos, especificamente
em direito civil, quais os pontos mais cobrados? Será que se eu estudar isso não é o suficiente para eu ser aprovado? Numa prova em que eu preciso fazer 50%. Vejam, a prova da OAB é como se você fizesse uma faculdade e a média fosse 5. E na segunda fase, a média fosse 6. Será que eu preciso estudar tudo? De tudo? Será que não existem disciplinas com peso maior? Vocês já pararam para pensar nessas estratégias todas? Algum curso te falou sobre isso? Vejam, me parece que, ponto número 1, você não sabe nada. Você não fez uma faculdade de direito. Você nunca viu nada daquilo. A impressão que está dando é que você saiu da faculdade de direito sem ver nenhuma disciplina das que são cobradas no exame da OAB. Foram? E o que você está fazendo com esse conhecimento? Você fez alguma peça prática durante a faculdade? O que você aprendeu com essas peças? Será que isso não pode ser usado agora para o exame da OAB de forma inteligente, de forma específica, de forma planejada? Então veja, você já se perguntou quantas horas eu tenho por dia para estudar? Se você já se perguntou e sabe disso, então você deve se organizar considerando essa tua realidade. Tá. E agora? Eu sei o que eu preciso estudar? Será que eu preciso estudar tudo mesmo, de tudo? E se eu fizer um levantamento e souber exatamente o que eu tenho que estudar? Aqui eu vou te dizer o seguinte, baseado na minha experiência e do professor Eduardo Palmeira. Repito, que é juiz federal, passou em diversos concursos. Nós analisamos o edital. Menos de 50% do que está lá. Eu arriscaria dizer 30% do que está lá, que efetivamente é cobrado no exame da OAB. Alguém já lhe disse isso? Alguém já te disse, olha aqui, ó, do que está lá, em cada uma das disciplinas, estuda 50% só. Mas estudar o quê? Quais 50%? O que? Me diz então quais são as disciplinas dentro desses 50% que eu tenho que estudar. É isso que o método Excel inteligente faz. Ele te mostra exatamente o que tu tem que estudar. E mais, te diz o que tu não tem que estudar, para não perder tempo, ser efetivo, dar tempo de preparação. Eu queria te dizer o seguinte, não existe mágica, não existe fórmula mágica, não existe uma varinha mágica que vai fazer você passar sem estudar. É óbvio que você vai estudar. Só que você pode melhorar muito a tua performance. É como você fosse pegar um carregador de celular, sei lá, que carrega, demora 5 horas para carregar totalmente a tua bateria, mas o celular é o mesmo. Aí você muda o carregador e bota um outro carregador, que vai otimizar isso tudo. Em vez de 5 horas, ele vai levar 50 minutos. É isso que você tem que buscar. É isso que está faltando. O que realmente está faltando para que esses índices de aprovação melhorem, e eu digo isso, o método Excel inteligente, que é o nosso método, vai virar o jogo. Esse jogo vai mudar. Por quê? Nós estamos prometendo que com o método Excel você vai ser aprovado de primeira. É isso mesmo. Você vai ser aprovado de primeira no exame da OAB. E nós já tivemos casos. E quando eu digo de primeira, é a primeira vez em que você teve contato com o curso. Nós tivemos exemplos como esse, de alunos, como o Guilherme, que já tinha feito o exame mais de uma vez. E a gente percebia nele o conhecimento técnico. E aí, numa mentoria conosco, ele disse, eu sei o conteúdo, eu não consigo terminar a prova. E aí vem a questão. Algum desses cursinhos se preocupou em te mostrar
uma estratégia, planejar junto com você a tua prova, o método Exor Inteligente faz isso. E nesta mentoria, nós orientamos o Guilherme. Nós entendemos qual era o problema dele e por que ele não estava passando no exame da OAB. Sabe qual foi o resultado? Depois desse encontro, o Guilherme foi aprovado. Ele mandou uma mensagem no grupo dos alunos dizendo: obrigado, estou saindo porque foi aprovado. Tivemos outros alunos. Nós já temos essa experiência. Então vejam, o que precisa não é mais conteúdo, gente. Está aí o problema. E não sou eu que estou dizendo. É o Conselho Federal da OAB, junto com a Fundação Getúlio Vargas, dizendo: olha, os alunos precisam, em média, fazer 3 vezes o exame, gastar 3 vezes, esperar 1 ano, não podendo exercer a atividade. E o pior, de cada 10 alunos que vão fazer, de cada 10 candidatos que fazem o exame da OAB, em média, só 3. E na maioria das vezes, só 2 irão passar. Está o problema? São os alunos? A faculdade que preparou mal? Ou faltou para você uma estratégia? Ninguém fala sobre isso. Como é que o professor Eduardo Palmeira, repito, federal agora, passou 2 vezes no concurso para auditor da Receita Federal do Brasil? Passou no concurso para fiscal do ICMS do Rio Grande do Sul? Passou para fiscal da Prefeitura de Porto Alegre? E mais recentemente, passou em várias fases do concurso para notário e registrador, talvez o concurso mais difícil do Brasil. Como é que eu, um aluno ainda da Faculdade de Direito, passei no primeiro exame da OAB, quando não se tinha livros, não existiam cursos preparatórios, não existiam nada. Eu acho que nem a própria OAB sabia como fazer aquela prova. Usamos uma estratégia, nós nos preparamos, tanto ele nos concursos públicos, nos diversos, assim como eu, quando estava lá na faculdade. E era comum depois, eu fui o primeiro. Numa turma de 80 alunos formandos, eu fui o único. E aí os colegas vinham perguntar: Paulo, mas o que tu fez diferente? Todos nós estudamos. Mas, e alguns colegas, confesso para vocês, me surpreenderam. Sabe aquele aluno, aquele teu colega que tu disse: não pode, o João, se for fazer, vai passar de primeira. Aí o João não passa e tu passa. Rodou, nunca ficou em uma recuperação na faculdade. Diz: esse aí vai tirar de letra. Chega na hora, não passa. Vocês nunca fizeram uma prova em 5 horas. Alguém aí, você já fez uma prova que durou 5 horas durante a faculdade? No máximo vai durar 40 minutos. Nem isso você está preparado. Aí entra um método, entra uma das perguntas do método Exor Inteligente, que são baseadas em 4 perguntas. Aí entra o grande pulo do gato. Como fazer a prova? Existe um planejamento. Então, você tem que saber que quando você chega para fazer a prova, quanto tempo você tem que chegar? Qual vai ser o seu comportamento antes da prova? Qual vai ser o seu comportamento durante a prova? Como você vai utilizar as 5 horas integral que você tem? Você planejou isso? Algum desses cursos ou desses gurus da internet pensaram nisso para você? Me diz aí no comentário. Não, tem um curso que fala e planeja a prova. Me diz. Tem, gente. Está aí o grande erro. Por isso, o método Exor, a gente afirma, é o melhor do Brasil e vai mudar o jogo. E já está mudando o jogo. Porque nós baseamos em 4 perguntas. Primeiro eu quero saber quando você vai estudar. Qual a tua disponibilidade? Que horas você vai estudar? Quanto tempo durante o dia você tem para estudar? Depois eu vou te perguntar, ok, o que tu vai estudar? Vai estudar tudo? Vai estudar de forma planejada? Vai estudar só o que cai? Para não perder tempo? Ok, então é a segunda pergunta.
sentou para estudar. Como tu vai estudar? Existe alguma forma de você estudar agora e lembrar do que você estudou daqui a 90 dias? 60 dias? Quando você for fazer a prova? Existe. Existe uma técnica de memorização durante e após os estudos. Como é que eu faço isso? Algum curso lembrou você disso? Então agora você tem 3 perguntas para responder. Nós vamos te ajudar. Eu vou te mostrar como tu faz isso. Então, tu sabe quando tu vai estudar. Tu sabe o que tu vai estudar. E agora tu sabe como tu vai estudar. Ok, fiz isso durante 60, 90 dias. E agora chegou o dia da prova. Faço de qualquer jeito. Eu sento lá e faço. Tem um jeito de fazer a prova? Não. Para o fiscal me dá a prova, eu vou lá e faço. Não, claro que não. Existe um método. Se durante toda a tua preparação tu usou um método, não vai ser na hora da prova que tu não vai usar o método. Não é verdade? Você tem que estudar o método. Nós planejamos. Existem 2 fases para fazer uma prova. E a gente mostra para você. Então, por exemplo, o nosso aluno, que tu não seja nosso aluno, por exemplo, tu começou a prova, tu olha no relógio, foi informado pelo fiscal, olha, já se passaram 1 hora. Você olha para a prova e você não sabe se está adiantado, se está atrasado, se está levando bem a prova ou se você está sendo levado para a prova, pois isso não acontece com os alunos do Hexa. 1 hora depois, você é avisado e você sabe onde você vai ter que estar. E se porventura você não estiver onde você deveria estar, porque você está muito atrasado, então você já sabe. Se você está muito adiantado, cuidado. Talvez você não esteja prestando tanta atenção. Então vejam, você sabe exatamente o que tem que fazer no dia da prova, durante a prova e após a prova. Então agora você sabe quando estudar, como estudar e como fazer a prova. Estratégia pura, pura estratégia. E isso tudo vai fazer com que você não estude demais, nem de menos. Estude o que tem que estudar, como tem que estudar e fazer a prova para ser aprovado. Por isso eu digo que nós vamos mudar esse jogo. Nos unimos por acaso. Não é algo que vai ser testado com você. Tudo que eu estou te dizendo aqui foi testado e aprovado no campo de batalha. Por mim, na prova da UB, pelo professor Eduardo Palmeira, nos mais diversos e difíceis concursos públicos. Na esfera estadual, municipal, federal, todos os concursos que você pode imaginar. Isso que agora está customizado, por exemplo, da OAB, é um curso que tem mais de 20 anos. Então não é um cursinho qualquer. E por que vocês não estudam ou não mostram conteúdo? Quem disse que a gente não mostra conteúdo? Nós também entregamos muito conteúdo, muito material estratégico, de forma estratégica. Nós dissemos para você o que estudar, como estudar, quando estudar e como utilizar esse conhecimento. Eu queria passar aqui hoje para passar essa mensagem e perguntar por que os índices de aprovação no exame da OAB não melhoram com tantos cursos que tem por aí, com tanto material. Se eu abrir a internet agora, eu escolho o que eu quero fazer. Eu escolho material para ser utilizado, material em PDF, provas, simulados. Aonde isso tudo vai te levar? Aonde isso tudo está levando os candidatos que estão fazendo, se submetendo ao exame da OAB? Há uma triste realidade. Cada 10, apenas 3. Na maioria das vezes, apenas 2 passam. É isso. É isso que todo esse material, todos esses cursos, todos esses professores, todos os gurus da internet estão fazendo. Afinal de contas, por que os índices
de reprovação ainda continuam tão altos? Por que o exame da OAB, por alguns, está sendo considerado como um... Você quer saber se o exame da OAB pode ser considerado ou comparado a um concurso público? Me diz aí, se você tem essa curiosidade e qual a diferença entre a prova da OAB e um concurso público, se você me pedir aí, nós vamos fazer um vídeo específico sobre isso, explicando. E aí eu vou fazer esse vídeo, o professor Eduardo Palmeira e eu. Nós vamos explicar a real diferença, se há diferença e o que pode ser feito na prova da OAB para que ele não pareça para ti como um concurso público. Será que ele é um concurso público? Será que alguém que passa na prova da OAB também passaria num concurso público? Quer saber sobre isso? Manda aqui nos comentários e eu prometo para vocês, o professor Eduardo Palmeira e eu viemos aqui para responder essa tua pergunta. Mas hoje, o que eu queria te deixar aí, esse questionamento. Afinal de contas, por que os índices de reprovação ainda continuam tão altos? Se existem tantos cursos, tantos gurus, tantos materiais. A resposta é, não existe estratégia. Nós pensamos em tudo isso. Nós pensamos no primeiro dia que tu vai começar a estudar, eu vou começar a estudar hoje. A preparação, até o dia que o fiscal te entrega a prova e mais, até o momento que o fiscal tira a tua prova. É isso mesmo. Os nossos alunos não entregam a prova. Os nossos alunos, o fiscal tira a prova, porque vocês vão ser os últimos a sair. Porque vocês têm uma estratégia para sair de lá, utilizar aquelas 5 horas e não voltar mais. Ver a vida de vocês e serem advogados bem-sucedidos. Tá bem? Espero ter contribuído. Se ficou alguma dúvida, se você tem alguma dúvida, coloca aqui nos comentários. Assistam também aos demais vídeos, nos sigam lá em todas as nossas plataformas, que tenho certeza, em algum momento, nós vamos ter conteúdo que vai ser útil para você. Um forte abraço.